Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa matéria de controle de constitucionalidade, agora a gente vai entrar mais na parte, começar a entrar na parte teórica, tá? Dando continuidade àquela introdução que a gente fez com a análise de alguns julgados, né? Vou compartilhar já minha tela aqui com vocês. Os slides já foram disponibilizados. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Controle de constitucionalidade, como o próprio nome diz, né, e com base em tudo que a gente já estudou em Constitucional 1 e 2, é óbvio, mas eu quero retomar um conceito muito importante, que é o fato da Constituição ser o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, tá? Então, isso aqui é a conclusão de tudo que a gente já estudou. Da teoria do constitucionalismo, né, os estados, portanto, que se submetem a uma Constituição, a questão do poder constituinte que nós estudamos, de ele elaborar a Constituição, e essa Constituição é que inaugura o ordenamento jurídico, né? Antes da Constituição, não há nada, né? O poder constituinte originário cria o ordenamento jurídico através da elaboração de uma nova Constituição. A pirâmide de Kelsen, todas as repartições de competências, né, que estão previstas na Constituição. A gente já fez essa discussão de que um eventual conflito, né, de competências entre os entes federativos é um conflito constitucional. Deixa eu ver o que mais. Enfim, já fizemos um estudo dos direitos e garantias que estão previstos na Constituição, da regulamentação dos poderes, né? Aí nós passamos o nosso curso pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, cuja regulamentação desses três poderes está prevista na Constituição. Enfim, ela estrutura o Estado, ela estrutura os poderes, estrutura a forma de organização e de limitação desse poder estatal, ela que disciplina os direitos e garantias individuais, e tudo o que existe no ordenamento jurídico existe sob o guarda-chuva dessa Constituição. Então, tudo tem que estar adequado a essa Constituição. Lá na Constituição nós estudamos, em processo legislativo, a gente estudou tanto o procedimento de emenda à Constituição, que estudamos também quando vimos, né, o poder constituinte derivado, e, especificamente em processo legislativo, nós estudamos o processo ordinário, o processo de elaboração de leis infraconstitucionais. Então, como eu devo elaborar as minhas leis infraconstitucionais está previsto na própria Constituição. Então, toda a minha legislação infraconstitucional, ela busca fundamento de validade na minha Constituição. Ela tem que estar de acordo com a Constituição para ela ser considerada válida dentro do nosso ordenamento jurídico. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente fala também nos princípios da supremacia da Constituição. Nós vamos retomar, né, o princípio da força normativa da Constituição. Nós vamos retomar aquela perspectiva interpretativa de que a Constituição não é mero conselho. Ela não deve ser considerada como algo meramente programática, não são apenas programas, metas. Aliás, são metas, mas são metas que têm que ser observadas e têm que ter a máxima efetividade. Agora, fazendo um link com os princípios interpretativos da Constituição, né, que nós estudamos. E já estudamos todos esses princípios. Nós falamos, né, sobre esses princípios, sobre essas perspectivas, tanto quando a gente estudou a teoria do constitucionalismo e falamos sobre o neoconstitucionalismo, que é uma perspectiva de enxergar as constituições, de interpretar as constituições atual, né, contemporânea,
atualmente, na contemporaneidade, é assim que nós interpretamos, é assim, essa é a perspectiva que é dada para as constituições atualmente, que é a supremacia das constituições e a força normativa, a máxima efetividade dos princípios, dos direitos constitucionais, e essa questão dela não poder ser tida como meramente programática, ela não é um conselho, ela tem que ser efetivada na prática. Então, nada disso é novidade para a gente, né? E agora a gente vai aplicar, né, novamente, vai ficar ainda mais claro esses princípios que a gente já falou. Em força normativa, eu coloquei aqui, ó, necessidade de adequação com o texto constitucional. Então, quando eu exerço um controle de constitucionalidade, significa que eu estou exigindo que toda a legislação infraconstitucional se adeque ao texto constitucional. E quando eu faço isso, eu reforço essa supremacia da Constituição, eu reforço a força normativa da Constituição. Então, esse aspecto de força normativa que talvez até então a gente tenha visto mais como uma necessidade de dar efetividade às normas constitucionais, aqui, quando eu penso em controle, além dessa perspectiva, também quando eu declaro uma lei inconstitucional porque ela não está de acordo com a Constituição, eu estou reforçando a supremacia da minha Constituição, eu estou reforçando a força normativa dela, a não permitir que permaneça no ordenamento jurídico algo que é contrário à Constituição, né? E da mesma forma, quando eu reforço, declaro novamente, né, de forma assertiva que aquela determinada legislação é constitucional perante a Constituição, né, eu também estou reforçando essa força normativa. Bom, o artigo que eu já coloquei para vocês na plataforma, dessa advogada-geral da União, Ítala, eu puxei aqui alguns trechos do artigo dela, de novo eu reforço, é um artigo bem interessante, já é um artigo um pouquinho denso, mas que eu acho que vale a pena vocês irem lendo ele à medida que a gente for fazendo essas aulas de controle de constitucionalidade, tá? E no final ele vai servir assim como um bom instrumento de revisão. Então vamos lá, eu puxei alguns trechos. Deve-se ter em mente que a base do controle de constitucionalidade está na ideia de supremacia da Constituição, a qual pode ser compreendida sobre dois aspectos. Então, a novidade que eu trago aqui nesse slide, eu acabei de falar, né, da questão da supremacia da Constituição, e ela traz que a Constituição ela é suprema, e nós temos que observar essa supremacia dela sobre os aspectos material e formal. A supremacia material relaciona-se ao conteúdo da Constituição, que é considerado superior em relação às das demais normas, porque contém os fundamentos do Estado e do direito. Posição esta que se apresenta independentemente de ser a Constituição rígida ou flexível, ok? Então, independente da minha Constituição ser rígida ou flexível, eu tenho aquelas normas materialmente constitucionais. Essas normas, tudo isso que é materialmente constitucional, né, é um conteúdo superior aos demais conteúdos. E nós temos também uma supremacia formal, que está relacionada ao processo, através do qual a Constituição foi elaborada e poderá ser revista. Assim, somente possui essa supremacia a Constituição rígida, que, por consequência, precisará ser também escrita. A supremacia formal é aquela hierarquia formal. E, antes da gente voltar, eu pus aqui uma observação para a gente voltar lá nos slides de Constitucional 1, né, quando a gente estudou classificação das constituições e fizemos essa distinção do texto materialmente constitucional, que são justamente as normas estruturais do Estado, de organização dos órgãos e do direito, né? E o texto formalmente constitucional como aquele que está na Constituição, que foi formalmente alçada à condição de texto constitucional.
Nós vamos voltar ainda mais para frente, eu volto nesse slide do bloco de constitucionalidade. Lembrando, né, nós temos as constituições escritas e as não escritas, vamos relembrar isso também, porque ela colocou no texto dela. A escrita é aquelas que eu tenho aquela constituição que eu tenho um único documento, que é o caso da nossa, né? Então eu tenho um documento onde eu vou lá conferir se se eu posso fazer o controle de constitucionalidade ou não. E as constituições não escritas são aquelas que estão esparsas no ordenamento jurídico, certo? E eu pus completos aqui os slides de classificação para vocês relembrarem. Mas agora a gente já vai passar para o critério de alterabilidade, aquela distinção principalmente em constituição rígida ou flexível. Lembrando que as constituições rígidas são aquelas que exigem para a sua alteração um processo específico, que é um processo mais solene, mais dificultoso, e é um processo que vale só para as normas constitucionais. E existe um outro processo nesse ordenamento jurídico, que é chamado de procedimento ordinário, que vale para a legislação infraconstitucional. E as constituições flexíveis são aquelas que têm um único procedimento. Ele aplica o mesmo procedimento ordinário, aplica o mesmo procedimento de alteração, de elaboração e alteração de normas, tanto para as normas constitucionais quanto para as normas não constitucionais. Então, e a gente viu até num exercício de revisão essa diferença, que se eu tenho uma Constituição rígida, eu tenho uma hierarquia formal entre as normas que constam formalmente da Constituição para as demais normas, porque eu separo elas. Eu não coloco, eu crio uma categoria das normas constitucionais que só podem ser elaboradas, né? Só podem ser criadas novas normas constitucionais e as já existentes só podem ser alteradas pela via de um processo próprio. E eu coloco numa outra categoria as normas infraconstitucionais, as quais podem ser criadas e alteradas por um procedimento ordinário mais simplificado. Quando eu tenho uma Constituição flexível, eu não tenho essa hierarquia formal entre as normas, porque se eu posso elaborar norma constitucional, norma infraconstitucional e posso alterar pelo mesmo processo, pelo mesmo procedimento, o mesmo procedimento vale para os dois tipos de norma, então, na verdade, não faz sentido eu fazer essa distinção formalmente, né? Então, eu posso criar novas normas constitucionais, eu posso alterar as normas constitucionais do mesmo jeito, pelo mesmo procedimento, com a mesma rapidez que eu altero uma norma não constitucional. Então, nesse caso, não há hierarquia, né? Nesse ordenamento jurídico. Eu tenho normas constitucionais na mesma hierarquia das normas infraconstitucionais. Qual que é a diferença, então, entre elas? Né? Numa Constituição flexível, como que eu consigo distinguir o que é norma constitucional, o que não é? Pelo conteúdo, né? Então, nas constituições flexíveis, aí eu vou ter que buscar aquele texto que é materialmente constitucional, então vou ter que identificar se é uma norma de estruturação do Estado, se é uma norma de estruturação dos órgãos de poder, se é uma norma criadora de direitos e garantias fundamentais. E o que não for, então, materialmente constitucional, não vai ser norma constitucional. Essa é a minha única forma de distinguir. Numa Constituição rígida, não. Eu consigo distinguir pelos dois critérios. Eu consigo distinguir tanto pelo critério material, mas, e principalmente, quando a gente estuda controle, eu consigo distinguir pelo critério formal. Porque eu tenho algo que foi colocado na Constituição e, portanto, vai ter um tratamento todo específico na hora que eu quiser criar novas normas constitucionais, na hora que eu quiser alterar as normas constitucionais existentes, então eu vou precisar de um critério todo diferente, um procedimento diferente. E eu consigo enxergar claramente, distinguir as normas que não têm essa formalidade, que eu posso elaborar e alterar por um critério, um outro procedimento mais simples.
Então, só voltando, agora já que a gente fez essa recapitulação de classificações e desses critérios do que é materialmente constitucional, o que é formalmente constitucional, o que é uma Constituição rígida, o que é uma Constituição flexível, o que é uma Constituição escrita e o que é uma Constituição não escrita, vamos ler novamente esses dois aspectos para ficar bem claro. Então, supremacia material. Relaciona-se ao conteúdo da Constituição, que é considerado superior em relação das demais normas, porque contém os fundamentos do Estado e do direito. Então, normas materialmente constitucionais são superiores às normas não materialmente constitucionais. Ponto. Aqui não me interessa se a Constituição é rígida ou flexível. Porque mesmo nas constituições flexíveis, que não há hierarquia formal entre as normas, porque eu elaboro normas constitucionais do mesmo jeito que eu elaboro normas não constitucionais, eu altero elas também de forma distinta, o que diferencia uma das outras, o que torna umas hierarquicamente superiores à outra, é apenas o critério de conteúdo, do que é materialmente constitucional, do que não é. Agora, para a supremacia formal, que está relacionada ao processo de elaboração e revisão dessa Constituição, aí sim eu crio um outro aspecto de supremacia, que é eu vou ter a supremacia das normas formalmente constitucionais com relação às normas não formalmente constitucionais. Então, o que está na Constituição e que é formalmente constitucional é superior hierarquicamente ao que não está na Constituição. E aí, neste caso, independe se o que está na Constituição é materialmente constitucional ou não. Porque nós vimos que a nossa Constituição de 88, por exemplo, nós temos dentro da Constituição, ou seja, eu tenho normas formalmente constitucionais, mas que não são materialmente constitucionais, porque o nosso legislador optou por uma Constituição analítica, uma Constituição extensa, que regulamenta muitas coisas, então ela naturalmente transborda daqueles elementos materialmente constitucionais e acaba regulamentando questões que não são materialmente constitucionais. Mas que nós vimos que, se foi colocado dentro da Constituição, é formalmente constitucional e, portanto, somente poderá ser alterado pela via de emenda à Constituição. Eu não consigo alterar pelas vias ordinárias sob o argumento de que o conteúdo não é materialmente constitucional. Relembraram? Então, vamos adiante. Então, voltando. Ainda no texto, ainda nesse artigo da Ítala. Então, a Constituição de 88 é uma Constituição rígida, né? Isso também está bem claro, está fresco ainda na nossa memória, ou super rígida, aquela discussão que tivemos com relação às cláusulas pétreas. Isso significa que há supremacia formal. Então, eu tenho normas que são formalmente superiores a outras normas. Eu tenho normas constitucionais que são formalmente superiores às normas infraconstitucionais, porque a minha Constituição é rígida. Ela separou as normas pelo processo que elas exigem para serem alteradas. Então, havendo supremacia formal, haverá controle de constitucionalidade e, por consequência, fala-se em jurisdição constitucional. Essa jurisdição constitucional é justamente a mesma linha. O que é jurisdição? É dizer qual é o direito aplicável, né? Aqui, o que ela chama de jurisdição constitucional é esse controle de constitucionalidade. É o dizer se há adequação daquela lei infraconstitucional à Constituição vigente. E aí, eu trouxe aqui uma transcrição do autor Dirley da Cunha Júnior, que fala o seguinte: a chamada Constituição costumeira ou histórica, que diferentemente da nossa, que é uma Constituição dogmática, né, que existe, que tem uma certidão de nascimento, tem um momento histórico onde são reunidos, escolhidos aqueles dogmas, feitas todas aquelas decisões políticas e são positivadas ali num texto, num documento.
Ao contrário, a histórica é aquela Constituição que está sempre em processo de elaboração, né? Ela não tem uma data de nascimento, ela não uma data de promulgação, né? Ela está sempre em construção, porque ela tem várias fontes, né? As normas constitucionais estão esparsas por aquele ordenamento jurídico. São diversas leis que eu vou encontrar normas materialmente constitucionais, são os costumes materialmente constitucionais, são os precedentes de conteúdo constitucional, enfim. Então, eu vou ter que buscar nesse ordenamento e ela vai sendo construída ao longo do tempo. E ela é uma Constituição flexível, né? Naturalmente, ela é uma Constituição flexível, porque como ela está espalhada pelo ordenamento jurídico, por exemplo, admite-se a existência de normas constitucionais em leis esparsas. Então, a forma de elaboração dessas normas, de revisão dessas normas, vai ser o procedimento próprio dessas leis. Um costume constitucional. Eu vou criar um novo costume, eu vou rever um costume já existente pelo procedimento próprio dos costumes. Um precedente constitucional. Eu vou criar um novo precedente ou revisar, alterar um precedente já existente pelo procedimento de elaboração de precedentes. Então, eu tenho diversos procedimentos, né, em que eu posso elaborar e alterar essas normas constitucionais. E esses procedimentos, eles valem tanto para normas constitucionais quanto para normas não constitucionais. A diferença não está no procedimento de elaboração, a diferença está no conteúdo da norma. Então, as constituições históricas são naturalmente constituições não escritas e são também naturalmente constituições flexíveis. E aí ele chama atenção, não dispõe de um controle de constitucionalidade, porque não há essa supremacia formal, né? Aí ele fala que é possível a verificação da inconstitucionalidade formal, e ele fala possível, né? Porque teria que identificar como que é o ordenamento jurídico desse Estado. Mas, então, assim, eu vou conseguir identificar uma inconstitucionalidade formal se houver um procedimento para elaboração das leis e eu descumprir esse procedimento. Só que qual que é a questão? Por que essa Constituição é flexível? Porque esse procedimento aqui de elaboração de leis, ele pode resultar tanto numa norma constitucional quanto numa norma infraconstitucional. É o mesmo procedimento, né? Essa lei, ela pode ter numa mesma lei número 10.000, não sei quanta, desse Estado, ela pode ter no seu conteúdo, por exemplo, o artigo 1º trazer uma norma constitucional, no artigo 20 ela traz uma norma não constitucional. Então, eu tenho o mesmo instrumento, com a mesma hierarquia jurídica, que pode ser alterado da mesma forma, tá? E aí, então, só que o que acontece? Se eu tenho um procedimento, né, previsto, regulamentado, olha, as leis desse país só podem ser alteradas seguindo esse procedimento. Se eu violo esse procedimento, as normas dali decorrentes, sejam elas constitucionais ou não, não são válidas, né? Porque houve um descumprimento de formalidade. E se as normas forem de conteúdo constitucional, eu vou identificar uma inconstitucionalidade, porque eu vou ter uma norma de conteúdo constitucional, mas que foi criada sem observância do procedimento, tá? Mas eu não vou poder falar em constitucionalidade material, porque o que dita se essa norma é constitucional ou não é justamente o conteúdo, tá? Então, ela vai ter conteúdo constitucional onde quer que ela esteja, em qualquer local desse ordenamento jurídico, tá? Aqui o importante que eu quero que vocês relembrem e tenham em mente é que numa Constituição flexível, eu não tenho hierarquia formal entre as normas. Numa Constituição rígida, eu tenho, né? E para eu poder falar em controle de constitucionalidade, tal qual iremos estudar a partir de agora, eu preciso ter essa hierarquia formal, porque eu preciso ter esse parâmetro de confronto, ok? Porque nas constituições flexíveis, como elas não têm essa hierarquia formal,
o confronto vai ser só de conteúdo, né? Eu só vou poder ver se está de acordo com o conteúdo, com o conteúdo constitucional dessa Constituição histórica. Bom, se eu falo também em controle de constitucionalidade, eu tenho que identificar qual que é o meu parâmetro de constitucionalidade ou paradigma de controle, que é o confronto, né? Eu vou confrontar o que com o que. Para efeito aqui dessa primeira aula, vamos dizer, dessas linhas, essas noções gerais que eu estou querendo passar com esses primeiros slides, com essa primeira aula, nós vamos pensar sempre em Constituição Federal, tá? À medida que formos aprofundando e caminhando no nosso estudo de controle de constitucionalidade, nós vamos buscar outros parâmetros de controle, tá? Outros paradigmas. Mas, por enquanto, vamos pensar em Constituição Federal. Bom, então, o meu paradigma de controle eu quero saber, eu vou confrontar o que contra o que. O que tem que ser adequado ao que. Então, vamos lá. Alexandre de Moraes disse que o controle de constitucionalidade é um juízo de adequação da norma infraconstitucional, então, que vai ser o meu objeto, à norma constitucional, que é o meu parâmetro, é o meu paradigma, por meio da verticalização da relação imediata de conformidade vertical entre o objeto, e esta, parâmetro, com o fim de impor a sanção de invalidade à norma que seja revestida de incompatibilidade material ou formal com a Constituição. Então, colocando isso de forma esquemática, eu tenho o meu objeto de controle, é uma lei ou um ato normativo que está sendo questionado, que retira sua validade da norma superior. Tá? Então, é isso aqui que eu estou analisando. Esse é o meu objeto de estudo, esse é o meu objeto de questionamento, esse é o meu objeto de análise. E eu vou confrontar ele com o quê? Qual que é o meu parâmetro? Qual que é o meu paradigma? Qual que é a minha premissa? Com o que isso aqui tem que estar adequado? Eles têm que estar adequado à norma superior de caráter constitucional que fundamenta a validade do objeto. Então, aqui nós temos a galinha e o ovo, né? O ovo nasceu da galinha. Ele tem fundamento de validade na galinha. Então, dali só pode nascer galinha, né? Ou galo, pintinho. Porque ele tem que estar adequado à premissa dele. Então, a nossa Constituição é a nossa premissa. As normas constitucionais, nós vamos ter elas como um paradigma, como uma premissa. Aquilo ali é a nossa verdade. É aquilo ali que nós temos que obedecer, que respeitar, que resguardar, que nós temos que estar adequados a ela. Então, ela é o nosso parâmetro de confronto. E os objetos, tudo que está abaixo dela. Então, todas as leis, os atos normativos infraconstitucionais, eu vou fazer o confronto com a Constituição. Aqui, eu fiz um esqueminha, né, utilizando a pirâmide normativa de Kelsen, onde nós temos no ápice a Constituição, então aqui as nossas normas constitucionais. Abaixo nós teríamos as normas supralegais, abaixo delas as normas legais e ainda as normas infralegais. Vamos relembrar o que seria isso. Então, as nossas normas constitucionais, aí aqui eu trouxe para vocês também, para a gente relembrar de Constitucional 1, aquelas teorias, aquela discussão sobre o bloco de constitucionalidade. Vocês se lembram disso? A gente tinha uma teoria extensiva que pretendia reconhecer como constitucional, né, como passível de ser o nosso paradigma, de ser o nosso parâmetro de controle de constitucionalidade. A Constituição formal, ou seja, tudo aquilo que está na Constituição, mas
normas materialmente constitucionais esparsas, ou seja, que estivessem fora da Constituição. Os exemplos que a gente deu na época foi, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os costumes jurídicos constitucionais, nós falamos, por exemplo, o costume de eleição lá do presidente, né, do STF, mais a jurisprudência constitucional. Então, tudo isso seria o meu bloco de constitucionalidade e, portanto, eu poderia confrontar toda a legislação infraconstitucional com esse bloco. Então, por exemplo, se eu tiver uma lei ordinária que não estivesse adequada, que fosse contrária ao que estivesse no Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente não seja formalmente norma constitucional, eu poderia taxar de inconstitucional essa lei que estivesse inadequada, estivesse em confronto com o ECA. Isso, caso fosse adotada essa teoria extensiva. Nós temos a teoria restritiva, que é nada disso, né? Controle de constitucionalidade diz respeito à supremacia formal. Então, eu só posso utilizar como parâmetro o meu paradigma de controle é só o que está formalmente na Constituição. É só a Constituição formal. Lá, a Constituição de 88, do preâmbulo até os artigos do DCT. E nós vimos que o entendimento adotado atualmente pelo STF é essa teoria restritiva, né? A Constituição, apenas a Constituição formal, mas ele faz essa ressalva para acrescentar os tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido internalizados pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é votação em 2 turnos e tudo mais. Então, ele é internalizado no nosso ordenamento jurídico. E aí, embora ele não entre, né, lá dentro do texto constitucional, quando a gente digita lá no Google CF 88 Planalto, eu não leio lá dentro dos artigos constitucionais, né? Ele não adere, ele não vira lá um artigo 5A, 5B, 5C, né? Ele vai estar dentro do instrumento do Tratado Internacional, então ele vai estar num instrumento separado, mas ele é considerado bloco de constitucionalidade. Então, por isso que eu coloquei no meu esquema aqui, normas constitucionais, Constituição Federal mais tratados internacionais, seguindo o entendimento adotado atualmente pelo STF, do que seria o bloco de constitucionalidade no Brasil hoje, pela Constituição de 88. Aí eu tenho as normas supralegais, que seriam os tratados internacionais de direitos humanos, mas que não foram internalizados por esse procedimento. Não alcançou os 2 turnos de votação, o quórum necessário. Então, ele foi internalizado, mas não com esse procedimento. Então, ele não é considerado emenda constitucional. E aí o STF reconhece a ele essa natureza supralegal. Então, ele está abaixo da Constituição, mas estaria acima das normas legais. Ok? Então, se eu estiver confrontando esse tratado não internalizado nesse procedimento com a Constituição, eu vou fazer um controle de constitucionalidade. Se eu estiver confrontando essas normas legais direto com a Constituição, eu vou fazer um controle de constitucionalidade. Aqui estaria o meu parâmetro, a minha premissa, e aqui estão os meus possíveis objetos. Como as normas legais infraconstitucionais, eu coloquei as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias, né, que têm força de lei, elas como leis ordinárias fossem, e tratados internacionais em geral, que não sejam de direitos humanos, porque se for de direitos humanos, eles têm essa característica aqui um pouco hierarquicamente superior. Se eu for confrontar essa legislação infraconstitucional, essas normas legais, com este Tratado Internacional de Direitos Humanos, eu vou fazer um controle de convencionalidade, tá? Eu vou fazer um controle se as normas infraconstitucionais do nosso ordenamento estão de acordo com essa convenção internacional. Agora, se eu for confrontar, faltou aqui, eu fiz só essa seta daqui para cá, ficou faltando uma seta direta daqui, né? Se eu for fazer o controle dessas normas legais, de uma lei ordinária, de uma lei complementar, de uma medida provisória, com a Constituição, eu estou aqui também dentro do controle de constitucionalidade. Inclusive, vocês estão vendo
isso acontecendo, né? Nessa questão da pandemia que estamos vivendo atualmente, o governo federal está adotando, está elaborando, né, editando diversas medidas provisórias e muitas delas estão sendo questionadas frente à Constituição. Então, nós estamos vendo a interposição, o ajuizamento de diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade e medidas provisórias, ou seja, é justamente isso. O meu objeto é uma medida provisória e o meu parâmetro é a Constituição. E nós temos ainda as normas infralegais, que seriam os decretos que regulamentam as leis, seriam as portarias, as instruções normativas, administrativas. Essas normas, o fundamento de validade delas não é diretamente a Constituição. O fundamento de validade delas, elas existem para regulamentar uma lei, uma norma legal infraconstitucional. Então, quando eu quero observar a adequação dessas normas infralegais, quando elas forem o meu objeto, o nosso parâmetro de controle vai ser uma norma legal e não a Constituição, porque o fundamento de validade está aqui. Então, aqui eu vou fazer um controle de legalidade. E essas normas infralegais, elas não retiram o fundamento de validade direto da Constituição. Então, somente indiretamente é que essas normas poderiam violar a Constituição. Então, delas eu não consigo fazer controle de constitucionalidade. Eu consigo fazer um controle de legalidade. E dessas leis, né, das normas legais, aí sim eu consigo fazer o controle de constitucionalidade. Eu vou encerrar essa parte aqui do controle. E junto com essa questão do bloco de constitucionalidade, dessa linha adotada pelo STF, então, a gente adota a Constituição formal mais os tratados de direitos humanos internalizados, certo? E aí eu trouxe aqui para a gente relembrar da nossa estrutura da Constituição de 88, que é o seu preâmbulo, a parte dogmática e as disposições transitórias, os atos das disposições constitucionais transitórias. Aqui, quando eu falo Constituição formal, eu alcanço a parte dogmática, obviamente, e o ADCT, ok? Nós estudamos que os atos das disposições constitucionais transitórias trazem normas constitucionais tanto quanto os 250 artigos da parte dogmática, ok? Então, aqui está o nosso bloco de constitucionalidade. O preâmbulo não, em razão daquilo que vamos rever, né? Essa discussão que a gente também estudou sobre a relevância jurídica do preâmbulo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma citação do Marcelo Novellino. A norma de referência, o meu parâmetro, deve ser formalmente constitucional, tá? Então, normas apenas materialmente constitucionais, não apenas materialmente constitucionais, ou seja, não são formalmente constitucionais, elas não podem servir como parâmetro. Haja vista que a supremacia formal decorre da rigidez constitucional. A nossa Constituição, ao ser uma Constituição rígida, ela fez essa distinção, normas constitucionais por um lado, normas infraconstitucionais para o outro, procedimentos diferentes de elaboração e de revisão. Então, se eu tenho fora da Constituição, o que está fora da Constituição, eu não posso usar como parâmetro de constitucionalidade, ainda que seja algo materialmente constitucional. E ainda sobre o que pode ser parâmetro de constitucionalidade e o que não pode ser parâmetro de constitucionalidade, dentro do controle de constitucionalidade vigente hoje no Brasil para a Constituição Federal de 88, a ressalva do preâmbulo. O preâmbulo, todavia, apesar de ser parte integrante da Constituição, então está lá na estrutura da Constituição, conforme nós estudamos, não tem caráter normativo, razão pela qual não pode ser invocado como parâmetro para controle de constitucionalidade. Naquele estudo que a gente fez, a gente chegou à conclusão que é o que tem sido adotado atualmente pela doutrina e pelo STF, é um caráter meramente interpretativo, né? O preâmbulo ele pode até ser trazido como forma de interpretação da Constituição,
mas ele não tem caráter normativo, então eu não posso usá-lo como paradigma. Então, voltando aqui no nosso esquema, o que eu chamo aqui de Constituição Federal de 88, nós vamos entender como as normas formalmente constitucionais, constantes da Constituição Federal de 88, exceto o preâmbulo e os tratados de direitos humanos. Bom, eu vou encerrar aqui essa aula porque eu tive problemas para postá-la, para não ficar muito grande. E aí, na aula de amanhã, que será um encontro online, né, ao vivo, nós vamos retomar deste ponto, ok? Até amanhã.